Boa noite, começa agora pela Vesa TV mais uma edição do programa Marketing Now. Como você sabe, o nosso encontro semanal para debatermos os principais assuntos da área de marketing e comunicação. Sempre trazendo um tema importante com profissionais que entendem muito do assunto. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, mídia OH. Você sabe o que é? O quanto dá de retorno? Por que investir? Como contratar? Então, fique ligado no nosso programa que a gente vai tirar todas essas dúvidas. E você participa aqui do nosso programa Marketing Now e concorre a um livro da ABC Books. Para participar é muito fácil, você pode enviar um e-mail para mcatenal@abcbooks.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 96669 7685 ou pelo chat do YouTube da Vesa TV, Vesa TV Oficial. E você mandando mensagem pelo YouTube, você pode aparecer aqui na nossa telinha. Envie sua pergunta, sua opinião, a sua dúvida sobre a mídia OH e aí a gente vai poder esclarecer isso para você. Você ainda concorre a esse prêmio muito legal, um livro da ABC Books. Bom, para a gente começar o nosso papo, antes de falar do tema da semana e falar mais da mídia OH, eu quero apresentar dois grandes amigos que entendem tudo de OH, estão nessa estrada há muito tempo. Leandro Formigoni, diretor comercial da Amplilume. Tudo bom, Leandro? Obrigado por ter vindo. Tudo bem, Luciano. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Grande Val Marcinelli, o Val, popular Val, meu irmãozão. Tudo bom, Val? Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Lu. Estamos aí à sua disposição. Bom, vamos falar um pouquinho de mídia OH, mas antes de rodar o tema, eu gostaria de apresentar a empresa deles, porque existe uma diferença dentro do OH de quando a gente fala de outdoor, painéis de LED, grandes formatos. Então, antes de a gente falar sobre a mídia em si, eu queria que o Lê falasse um pouquinho da Amplilume, que tem muito tempo de mercado, né? Já tem um tempinho rodando nessa estrada aí, Lu. A Amplilume foi fundada em 1981 pelo meu pai, Nelson Formigoni. A princípio, a empresa nasceu como fabricante de luminosos, fazia aquelas fachadas de bares, restaurantes, casas. Tinha um cliente muito importante que era a Coca-Cola, casas pernambucanas. Então, durante muito tempo, 10, 15 anos, ficou basicamente nesse segmento. Em 1997, começou uma certa transição para a mídia exterior. Nos tornamos um veículo de comunicação, de publicidade, e começamos a instalar nossos primeiros painéis na cidade de São Paulo. Começamos com outdoor. No ano de 2000 começamos com os painéis de grande formato, os front lights, e viemos bem numa crescente, evoluindo, sempre crescendo, até que veio em 2006, 2007 a famigerada Lei Cidade Limpa. Nós vamos falar dela, enfim... Tem bastante história para contar. Para contar. A gente viveu, tinha agência na época, olha, foi um negócio esse problema. Bom, a gente vai falar sobre ela já já. Foi um problemão que ceifou a vida de muitas empresas e muitos empregos na cidade, tirou o faturamento enorme de empresas e conosco não foi diferente. Nós perdemos basicamente 90% do faturamento da empresa de um dia para o outro e aí tivemos que começar do zero praticamente de novo. Então viemos galgando ali com muita resiliência, muita luta, muita garra, começamos a montar os nossos painéis, voltamos para o cenário do grande formato, fomos para as rodovias depois que saímos de São Paulo. Em 2011 ampliamos nosso cartel de produtos, abrindo uma gráfica especializada, uma gráfica de impressão de lonas especializada para grandes formatos, seja front light, outdoor, em P, na topo, e viemos galgando aí, já são mais de 42, 43 anos de história aí para contar. Bom, muito legal, Amplilume, que é sempre parceira aqui da BCCom, já patrocina o prêmio aí há 2, 3 anos. Exato. Agradecemos, mandar um abraço pro seu Nelson, né? Exato. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais da Amplilume? Fundada em 1981, a Amplilume é uma empresa tradicional que está em sua segunda geração à frente dos negócios e é especializada na divulgação de marcas, produtos e serviços através de mídia out of home. O grupo conta com 2 áreas de atuação, mídia OOH e impressão digital. A mídia OOH é realizada pela Amplilume Painéis, com atuação nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Vicente, Sorocaba e Guarulhos, e nas principais rodovias do estado de São Paulo.
Na gráfica, o foco principal é na produção de lonas para grandes formatos, além de material para comunicação visual, como feira e eventos. Amplilume, há 40 anos promovendo visibilidade para agências e anunciantes e entregando o melhor OOH do estado de São Paulo. Muito legal, hein? Que história, né? Eu gosto dessas histórias, gente, 40 anos. E aí você viu, né, que principalmente eu gosto muito dos painéis rodoviários. Acho isso fantástico. Bom, a gente vai falar sobre Lei Cidade Limpa, eu vou falar depois. Na minha época de agência, pessoal, a gente sempre queria fazer outdoor com uma coisa especial, mas eu vou falar depois. Val, e a M2M? Os nossos outdoors, painéis de LED aqui pela região do ABC. Fala um pouco Você vê da como o M2M. tempo passa, né, Lu? O tempo passa aí, já se vão algumas décadas aí do Cidade Limpa. Eu já tenho também algumas décadas, que nem vou falar quantas, do mercado de publicidade. Eu venho do mercado automotivo, sempre planejamento para rede, eu venho de montadoras. E desde 97 nós estamos nesse mercado aí, criando rede. A gente fez uma revolução no mercado aí em 97, quando a gente quebrou o monopólio da Central, criando uma nova rede que pudesse aí atender, que era tido como pirata, tudo, entendeu? Para depois também vir o Cidade Limpa e castrar todo esse desenvolvimento que estava tendo no OH, mas a gente está no OH porque acredita muito. Essa é uma mídia que nos últimos 10 anos ela tem crescido consistentemente 10% ao ano, no mínimo, às vezes 15%. Na última década principalmente, mesmo depois do Cidade Limpa. Então é uma mídia que ela pode embarcar muitas ferramentas do digital, muitas ferramentas hoje que são recursos com muita avaliação, com muita valorização no mercado, recursos de informática, recursos de interação, né, desenvolvimento de leads, desenvolvimento de visualizações, através de mecanismos tecnológicos que a gente pode embarcar. E a mídia de OH ela é uma das que mais pode embarcar, né, essas tecnologias. Isso é uma coisa muito legal, a gente vai falar sobre isso, que muitas pessoas às vezes não sabem tecnologia que pode ter por trás do OH, seja mesmo num grande formato ou no outdoor ou nos painéis de LED, onde você tem ali uma série de possibilidades de anúncio. Mas antes de a gente falar sobre o tema, vamos também conhecer um pouquinho da M2M. A M2M atua no meio OH, sempre se atualizando e buscando novas tecnologias, impactando cerca de 10 milhões de pessoas diariamente, com painéis de alta definição em diversos municípios da Grande São Paulo. Utilizamos tecnologia de alta precisão para o monitoramento da audiência e conectividade, fazendo com que o potencial cliente seja identificado e atingido com a publicidade, já que hoje é possível identificar quem passa por um ponto ou roteiro de painéis, ou ainda visita uma loja. Uma nova tecnologia está se espalhando rapidamente. Ela promete dar um impulso ao comércio de rua, na incessante caçada ao consumidor. A mídia OH é o segundo meio que mais cresce no mundo, pois sempre adotou a mudança, criatividade e tecnologia, evoluindo e transformando para permanecer relevante no cenário digital atual. M2M, a sua mídia digital out of home. Muito legal, a M2M que também está com a gente no prêmio já faz uns 2, 3 anos também, né, Val? Já está aí, não está mais, uns 5 anos já. Né? Muito legal. Bom, gente, então vamos rodar agora o tema da semana. Mídia OH, por que ela é tão importante? Como utilizar? Quais foram as mudanças que aconteceram nos últimos anos? Como contratar essa mídia? Quais as características criar para essa mídia tão importante? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Meus amigos, quando a gente fala de OH, a gente está vendo aí mobiliário urbano, outdoor, grande formato. Hoje, qual é a grande característica da mídia OH, Lê? Assim, é de fato essa grande exposição? Qual a grande característica da mídia OH? A grande característica é o impacto que ela traz nas pessoas. Quer queira, quer não, você é impactado. Quando você está na rua, você está transitando, você está andando, sempre você vai ser impactado.
principalmente pela capilaridade que o OH tem dentro de uma cidade. Ele difere de um digital, de uma televisão, que você precisa estar parado em frente a esse aparelho e você buscar a informação. O OH não, ele leva a informação até você. Então esse eu acho o grande bacana dela. Ô Val, você fala uma coisa importante quando a gente fala de métricas, porque hoje existem tecnologias, como o Val fala, embarcada, que mede quantas pessoas passam pelo painel. Na verdade, isso não é métrica mais hoje em dia, né? Isso é monitoramento de audiência real, entendeu? Como o digital chegou no mercado forte, por quê? Com a qualidade dos números dele, porque ele traz dentro dele o conhecimento de quem tá se engajando na propaganda. Então, como ele chegou com um número interessante, né, no digital e com essa comprovação, então ele abalou o mercado. Mas você digital. fala uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, às vezes tem um robozinho lá na fazenda na China que está dando curtir. Exatamente. E quem passa com o celular Exatamente. Não dá, né? Então, hoje em dia, esse número que tem no digital, que é real, na verdade ele não é real, porque descobriu-se que tem muitos perfis falsos, tem muitas fazendas de curtir, essas coisas todas. E o monitoramento que a gente traz, que hoje em dia tem no mundo inteiro, você tem vários níveis de monitoramento, você tem o monitoramento facial, você tem o monitoramento por pessoas, tem o monitoramento por carro, então você tem o monitoramento por celular. Então, assim, cada uma tem um custo. Então, vai da gente hoje saber usar cada ferramenta. Então, a gente hoje não tem necessidade de ter um reconhecimento facial para poder fazer um monitoramento de audiência, porque um problema que era muito grande no nosso mercado era a métrica. Porque eram todos cálculos. A gente calculava a audiência de um painel, eram estimativas. Ou então você calculava o IVC, o índice verificador de circulação, contratava um fiscal, uma empresa de audiência, que ela ia no seu painel, passava um dia lá, ou metade de um dia, auditando exatamente, marcando o cara que passava na mão, e se tinha um shopping do lado, tinha um multiplicador, se tem um cinema, uma série de coisas, tinham os multiplicadores. Mas, na verdade, era o que você falou, era uma métrica. A gente achava que aquela equação estava correta. E hoje, com essas ferramentas de monitoramento de audiência, por exemplo, se eu colocar um Wi-Fi, um simples Wi-Fi, no painel, o Wi-Fi ele conversa com todos os celulares, todo celular conversa com um roteador. Um roteador. Você vai passando pela rua, você vai detectando todo o roteador que tem pela rua no seu celular. Os roteadores também estão detectando os celulares pelo sinal MAC, que não é uma invasão. É um sinal que o seu é diferente do Leandro, que é diferente do meu, mas que dá para contar. Entendeu? Não é uma invasão, eu não estou entrando, não estou passando mensagem nenhum, mas serve como uma contagem real. Porque o número de celular, você não vai ter um robô andando, você não vai ter um perfil isso falso eu acho muito andando. legal, de que você fala que são as pessoas reais. Exatamente. Uma outra coisa que a gente fala do grande formato, vocês falaram do crescimento da mídia. E a gente vê cada vez mais as telas de LED, mas também os grandes formatos, principalmente nas rodovias. Para as marcas são importantes, né, Leandro? Como marca, como presença de marca nesses pontos de contato. Né? Essa é a principal função do OH, né? O branding, marca, você reforçar a marca das grandes empresas. Então, a lembrança, né? Traz lembrança, o OH traz a lembrança. E o mais importante é o match das mídias, né? Não só o OH fazendo um match com uma televisão, com um rádio. Sempre um planejamento do lado. Parte, planejamento é você essencial. Ver o painel outdoor, ele dá uma credibilidade, uma confiabilidade maior muito do que maior. ou junto com o digital, porque parece que existe de verdade. Exatamente, né? exatamente. Tem uma coisa legal, vou pedir pro Vitão colocar aqui na tela alguns dados que a gente pegou sobre a mídia OH, que eu acho que seria interessante a gente falar sobre isso, porque até me surpreendeu esses dados. Quando a gente fala, vocês falam do crescimento, mas olha só, quase 90% do público adulto viu um anúncio OH no último mês. Mais de 3/4 da população adulta utilizou recentemente seu smartphone para engajamento com o anúncio OH. E 91% do público, geração Z, repostaria um anúncio OH nas mídias sociais. Gente, é muito forte isso, né? Você sabe que um levantamento da OAAA, que é a Associação Americana de Out of Home,
eles fizeram uma pesquisa que a mídia OH, ela é uma mídia que ela pode aumentar, amplificar em no mínimo 9 vezes qualquer campanha digital, qualquer campanha em rede social ou via internet. Ela amplifica no mínimo em 9 vezes, 900% no mínimo. A sua campanha digital, ela é amplificada quando você usa o Out of Home. Olê, quando a gente fala de grandes formatos, até para quem não é da área, o que é um grande formato, uma Impera? Porque grande formato, gente, é grande mesmo o formato, viu? Sim, o grande formato, ele começa com 40 metros quadrados e vai até 200 metros dos painéis de rodovia ou em penas, que são aquelas laterais do prédio, aquela propaganda na lateral do prédio, ou no topo do prédio. Tem muito topo de prédio também, né? Então, para ser visto de longe, tem que ser grande. Tem que ser grande. Por isso que a gente fala que é grande formato. E aí a gente também fala de grande formato, fala do outdoor, que é a mídia, né, muito conhecida. Mais democrática. Foi o Fusquinha, né? Foi o Fusquinha que começou. Mas você sabe, eu tava falando aqui antes de começar o programa, quando eu tinha agência, pessoal, o nosso pacote era assim, tinha que ter outdoor. Né? Você ia com o pacotinho pronto, igual as agências hoje vão com o pacotinho de Google, de Meta, a gente ia com o pacotinho pronto, tinha que ter outdoor, revista, e o nosso sonho era fazer um outdoor com aplique. Isso, que era o grande, nossa, fizemos um outdoor com aplique. A gente fala muito disso aí, não é? A gente que era fala muito diferente, né? Que é o impacto que traz, né? O impacto que traz da visualização, aquele diferente, aquele diferencial. E por que não usam mais hoje em dia? A gente cai no negócio do Cidade Limpa. Eu acho que a Cidade Limpa teve esse impacto, né? O de São Paulo, principalmente, que foi o primeiro, que foi o que deu origem ao termo até, que foi muito radical, a saída total. Isso fez com que nas universidades houvesse uma diminuição muito grande da orientação acadêmica para a mídia exterior. Quando saiu esse negócio da Cidade Limpa, eu falei assim, eu acho que tinha que regulamentar, porque tinha de fato alguns outdoors que eram bem feios, pequenos, fora de formato, fora regulamentação, tinha que regulamentar 100%. de uma forma legal, né? Faço uma correção. Era regulamentado, não era fiscalizado. Isso, você acertou, Lê, exatamente. O problema foi a ineficiência do poder público que deixou chegar onde chegou. E aí ser radical, cortar, para mim foi o maior erro. Você tinha que fiscalizar e fazer andar Já que eles não conseguiam dominar, eles preferiram acabar do que regrar. Todo mundo foi colocado no mesmo saco e considerado... Quem fazia direito acabou... Acabou não adiantando aquilo tudo que você havia pago de impostos os anos todos, aquilo que havia sido gerado de empregos. Você falou de diretos de e indiretos. Né? E os impostos, né? Porque... Impostos. Né? E os empregos diretos e indiretos, que é o mais importante. A gente, como agência, sofreu. Sim. Porque tinha um impacto também do comissionamento de mídia, da criação. As agências sofreram também. Era uma onda, né? Foi uma onda que se espalhou por outros setores e para outras cidades do Brasil. E aí tinha cidade que queria imitar São Paulo, também entrou com Cidade Limpa para fazer igual, né? E aí entra o trabalho do CEPEX. Que nós vamos falar depois. Mas você vê como a regulamentação é interessante. Nesses lugares, nessas cidades onde houve a regulamentação, o preço melhorou, o retorno é muito melhor e não fica aquela poluição visual que realmente ficava em São Paulo. Quando você tinha 2, 3 outdoors regulares, você tinha mais 3, 4 do lado irregulares. Então esse é o problema. Mas o Leandro matou, era a falta da fiscalização, né? Não da regulamentação. E aí uma boa legislação aliada a uma boa vontade do poder público... Dos empresários também. Sim. E eu acho que esse era o ponto, né? Eu acho que ali também, não sei, aí vocês podem me corrigir porque vocês são do meio, a gente era do meio de agências. Se não havia talvez uma desunião ali, ou alguém ali saiu mais beneficiado do que outro. Pior que não, pior que todos saíram no mesmo barco, todo mundo ficou sem. Assim, existia uma grande união dentro do CEPEX, que é o Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior do Estado de São Paulo. E existia que é o órgão regulamentado para ter a interlocução com o poder público. Então, a gente tinha muitas conversas com eles, tentamos gerenciar essa situação de risco. Gestão de risco aí. Exato, só que infelizmente
Enfim, muitos interesses uma desunião muito grande, na e outros verdade. interesses que levou a chegar onde chegou. Exatamente. Bom, uma a gente tá desunião chegando... muito grande entre os empresários da época É, acabou levando que um prefeito tomasse uma decisão de acabar com empregos em 4, 5 categorias e segmentos da economia diferentes. Porque além dos empresários do ramo, você tinha empresas que trabalhavam só de montar outdoor. As Outras que só gráficas faziam também, gráfica, né? tinha um volume gigantesco de trabalho, então... Bom, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, o papo tá bom, a gente vai falar mais sobre as características dessa mídia, como contratar, enfim, você que é empresário, é um anunciante, precisa entender um pouco mais dessa mídia, não saia daí que a gente volta já. Com mais uma aguinha, que agora pode... A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP, a proteção da sua ideia. É novo, é diferente, é branco, é suave, é leve. Sim, é Galaki Nestlé. Chocolate branco inconfundivelmente delicioso. Um produto Nestlé garantido. Galaki Chocolate Branco, fórmula original suíça. É delicioso. Estamos de volta com o programa Marketing Now pela Vesa TV. A gente sempre volta com uma propaganda antiga muito legal. Olha como era a embalagem do Galaki, do logo da Nestlé. O Val falou que você não lembrava dessa embalagem, né, Val? Não, eu não vi. Não. Essas e outras propagandas você pode conferir no nosso programa Baú do ABC, que traz as principais propagandas aí que marcaram época. E você que gosta de propaganda assim como eu,
vai achar muito interessante. E você pode participar do nosso programa pelo nosso YouTube da Vesa TV, mandando sua pergunta, você pode aparecer por aqui, já tem algumas coisas aqui, mas também pelo nosso e-mail, mcatenal@abccom.com.br, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 11 96669 7685. Envie sua pergunta, sua sugestão, a sua dúvida, enfim, você concorre a um livro da ABC Books. Legal? Meus amigos, antes de a gente voltar para o nosso papo e começar a responder as perguntas que chegaram aqui, a gente sempre passa pelo giro de notícias. A beleza que faz barulho. Boticário anuncia patrocínio inédito à line feminina e inclusiva da Loud. A marca expande o movimento Heroínas do Game, promovendo protagonismo feminino no cenário. PicPay anuncia Rita Lemos para liderar Shop. Executiva assume o marketplace de serviços não financeiros do app, que registrou GMV de 1,6 bilhão em 2022, um crescimento de 61%. Boa sorte aí a Rita Lemos. A agência Desafio criação para embalicho inspirado no filme Barbie, que foi exibido durante as sessões do Live Action. Para promover maior conscientização dos lixos gerados durante as sessões, a empresa distribuiu sacos perfumados na cor rosa e exibiu pequeno vídeo na temática do filme. Estas e outras notícias você acompanha no portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br. São mais de 55 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação. Envie sua pauta para a gente, que ela pode aparecer tanto aqui no Marketing Now, quanto lá no nosso portal. Meus amigos, vamos para aqui atender algumas perguntas e algumas solicitações. Antes de tudo, eu tenho aqui um grande amigo que esteve com a gente na semana passada, o Rodrigo Ata, que é da agência Atali. Boa noite, pessoal, sou super fã do OH, e é mesmo, o Rodrigo usa, né? A agência Ata contrata muito. O Luiz Lima Sena Filho Lima, o grande Lima, boa noite, 2 mestres do OH. Grande Lima, você precisa vir aqui também, hein, Lima? Bom, antes de a gente começar aqui com os temas, eu já vou começar com algumas perguntas que a gente recebeu aqui pelo nosso WhatsApp. É importante você interagir aqui tanto pelo WhatsApp ou pelo YouTube, porque a gente já vai perguntando. Não deixe para o último bloco. O pessoal deixa para o último bloco já está quase nos finalmente. O Lima deixou alguma O Lima só falou 2 mestres do OH. Lima sabe tudo. A Marcela França, ela faz uma pergunta fácil. Por que investir em OH? Por que não? Por que não? Por que investir em OH, Por que Val? não investir em OH? Porque é a mídia que te traz mais retorno, de marca, inclusive. Você quer tornar sua marca grande, invista em OH. Vamos lá, para uma outra pergunta. A Helena Leati. A mídia OH segue sendo uma das melhores estratégias de comunicação para atrair consumidores? Com certeza, porque ela tem uma grande capilaridade e ela consegue conversar com toda a população de uma cidade inteira em uma campanha só. Você falou de capilaridade, cobertura, a estratégia de cobertura é importante. Você estava falando sobre isso, né, Então, Valdir? Onde você quer chegar, o que você quer, né? Como a cobertura é uma das maiores qualidades do OH, mas essa cobertura... O importante é assim, o cliente, o anunciante, quando ele vai transmitir uma mensagem, que ele vai usar as diferentes mídias, é muito interessante o planejamento. E, de novo, a gente volta no fato das universidades não estarem colocando OH no planejamento, na instrução dos alunos agora. Então, sem um planejamento, é difícil você entender qual que é o seu objetivo, onde está o seu público-alvo, onde está o seu target. Porque a cobertura, ela vai ser boa à medida que você tenha definido o seu target. Porque a gente do OH não vai definir qual é o seu target. Então é bom sempre que o anunciante, ele conheça o seu produto, ele entenda o seu produto e a sua marca, para poder fazer um planejamento. Porque só o outdoor, ele é interessante dentro de um conjunto de mídias. E tem que ter uma frequência também, né? Não adianta fazer um outdoor, uma quinzena, Exatamente, né? Porque se você não tiver todo um planejamento, um outdoor só não significa nada. Mas às vezes um outdoor, você trocando de lugares, acompanhado de uma mídia digital, acompanhado de uma mídia de rádio, de algumas outras coisas, ela tem um efeito muito maior.
Quando a gente também fala do painel de LED, hoje tem uma facilidade de mudar o anúncio muito fácil, né? Exato. Você pode mudar todo dia, se você quiser, praticamente, né? Exato, você pode ir mudando, você pode fazer, por exemplo, uma pizzaria que quer fazer uma promoção de sexta-noite. Ela manda um vídeo, a gente coloca no ar, só naquele período, na sexta-feira à tarde, 2 horas antes de começar a promoção, acabou a promoção, já volta a propaganda normal. Então tem essa dinâmica toda. É o que a gente chama de programática. Né? É o que a gente chama de programática. Você pode ter um número maior de inserções em determinado período do dia. Quando a gente fala em outdoor, a gente fala em contratação de bissemana. Para quem não sabe o que é bissemana, são ali 14 dias, né? 2 semanas é bissemana. O painel de LED é por inserção diária, que é a contratação. É feita dessa forma? É feito por quinzena, mês também, mensal também, mas você contrata geralmente por mês também. Por mês também, mas com inserções diárias, né? O LED, se você tem um show que vai sair no final de semana, se quer colocar 3 dias, pode também, não ter nada contra. Exato. Porque a gente, como não tem o trabalho de você produzir uma arte para imprimir, alguma coisa assim, depois instalar, é imediato. Inclusive, hoje, as agências já estão vendo uma forma da programática, você poder inserir direto o seu anúncio no painel. Grandes formatos aí já é por mais tempo, em virtude até do investimento, né, estrutural e da própria impressão da lona, né? Para você ter o retorno no grande formato, a gente sempre indica pelo menos 3 meses, que é o ideal, né? Esse é o ideal. Esse é o ideal mínimo para você ficar lá e marcar o público que passa lá todo dia. E a sua marca ficar marcada na cabeça da pessoa. Então, 3 meses é o ideal. Às vezes, quando a gente fala em rodovia, é até mais tempo, não? Rodovia, o normal é 12 meses. 12 meses, período né? anual já. Principalmente quando a gente fala assim, perto de aeroporto, né? Exato. Você já vê o outdoor, já é a mesma coisa, só que diferente. Por exemplo, se você tem uma verba para fazer 10 outdoors, eu aconselho a fazer 3 semanas de 3. Entendi. Entendeu? Agora, só falando dos grandes formatos do Frontlight... Por causa da lembrança. Que aí você tem mais tempo. Exatamente, você pode ir trocando os locais. Esses 3 locais acabam virando 9. E aí, só voltando a falar aqui do Frontlight, uma coisa que eu lembro, você vai lembrar, Val. Na Marginal Pinheiros, no Jockey, que tinha aquele sequencial da Parmalat. Não, tinha da Parmalat, tinha vários. Tinha uns 2 na Marginal Pinheiros, o da USP e o do Jockey. E o do Jockey. Eu lembro muito também de alguns outdoors da Bandeirantes, com aplique que você deixa, alguns com passarela, onde uma moçoila ficava desfilando, que não durou nem 3 dias. Durou um dia, né? Não durou um dia. Mas aí que a gente fala do impacto de chamar a atenção. E a gente teve, obviamente, o mobiliário urbano faz parte do OH e também é muito importante. A gente vai um dia abordar isso aqui no programa, mas eu vou passar um vídeo da Eletromídia de um case que ficou famoso aí no último mês. Vamos dar uma olhadinha no case? As noites para as mulheres podem ser difíceis. E se ficar desacompanhada no ponto de ônibus à noite já é difícil para todo mundo, imagina para uma mulher. Ainda mais nesses horários em que a única coisa que faz companhia para elas é um anúncio. E é aí que a gente entra. Eletromídia é a maior empresa de mídia out of home do Brasil e analisou os pontos de ônibus de uma das cidades mais populosas do país para mapear aqueles em que as mulheres se sentem mais vulneráveis por estar desacompanhadas. Para então criar um projeto capaz de fazer companhia para as mulheres em um dos momentos que elas mais precisam. Nas paradas mais desertas da cidade, trocamos os MUBIs digitais tradicionais por MUBIs com câmera noturna, microfone e conexão com internet. Eletromídia apresenta Guarded Bus Stop. Um sensor detectava quando só havia uma pessoa no ponto. Bastava tocar a tela para iniciar uma chamada de vídeo com uma profissional da empresa. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Andréia e eu vou ficar com você até o seu ônibus chegar, tá bom? Ok, obrigada. Ao longo do dia, os pontos exibiam anúncios normais, mas à noite, quando acionados pelas mulheres, eles se transformavam em uma ferramenta de companhia. Você tá vivendo em tempo real mesmo?
tecnologia, gente. Essa é a Angélica. Gente, essa aqui é a Rose, ela tá aqui com a Marcela. Ônibus, esperando o ônibus. Eu amei. O grande desafio de implementar uma iniciativa como essa é não afetar o funcionamento tradicional da mídia. A gente precisava garantir, sim, a companhia para as mulheres quando necessário, mas sem prejudicar de forma nenhuma os anúncios quando não tivesse nenhuma chamada sendo realizada naquele momento. Guarded Bus Stop. Às vezes, uma simples companhia faz toda a diferença. Bom, esse case ganhou Cannes, né? E criou um burburinho no mercado, os grupos dos publicitários. E o Val fala assim, muitas vezes de fazer, às vezes, uma em 3, 4 pontos, uma ação legal, porque marca isso pra caramba e valoriza a mídia, né, Leandro? Com certeza. E essa campanha que a Eletromídia fez e foi muito feliz, foi o sumo do suprassumo do retorno social que o OH tem que trazer para a população. Então, a gente sempre luta por isso, a gente defende que o OH tem que dar alguma coisa em troca para a população. Nesse caso, a Eletromídia foi muito feliz nessa campanha que ela fez. Não, e é uma coisa que você falou, né, Val, do que faz ali em 3, 4 pontos, O que me deixa né? sempre de boca aberta é a criatividade que o OH pode trazer. É isso que eu falo assim, o quanto você pode ser diferente, O que ele pode né? abarcar, entendeu? As coisas, você vê um cara com paraquedas entralado num painel, é a propaganda de alguma coisa. Então, assim, esse que ganhou em Cannes, ele já é resultado de umas outras experiências que aconteceram antes. Aconteceu aquela experiência com a Natura do Dia de Princesa, que você tocava no painel, a limusine encostava e levava o passageiro do ponto de ônibus para um dia de beleza na Natura, que ele fazia o cabelo. Você teve aquele outro do Helix, se eu não me engano, do óleo, que o cara tava parado no farol, o relógio do farol falava, você do Toyota vermelho, já trocou o óleo essa semana? Aí passava um outro farol, vinha. Então essa interação... E a tecnologia permite isso, A né? interação, a medição de mobilidade urbana, entendeu? Você tá onde a coisa tá acontecendo. O público passa 6 horas do dia andando para cima e para baixo, ou de ônibus, ou de carro, ou de metrô. Ó, o Rodrigo aqui da ATA, ele traz mais uma questão aqui. Com o OH você pode escolher pontos estratégicos, o que é ótimo para marcas que têm o desafio de falar com um target, só pode contar com esse tipo de mídia. Muito legal, né? Você vê como as agências, principalmente o Rodrigo confia muito na mídia OH, eu sei porque ele faz planejamento. Planejamento, Você né? pode ser específico com o OH, né? Você pode atingir seu público direto onde você quer, né? Muito legal. Bom, a gente também... Eu preciso, aqui, a gente tem muitos assuntos ainda para falar e já estamos acabando praticamente este bloco, mas a gente também lançou o Prêmio ABC no dia 11, né? A gente, como vocês sabem, o Prêmio ABC que é composto por 5 prêmios. Tem o prêmio de influencers, o prêmio para os veículos de comunicação, o prêmio para as agências, para a área de marketing e para os fornecedores. E a gente traz para você agora um depoimento de 2 pessoas que estão super envolvidas com o prêmio ABC. A Camila, que é vice-presidente do comitê do prêmio de influência, e a Flávia Tegão, que além de ser uma grande patrocinadora, sempre participa ativamente no prêmio de marketing com o Shopping ABC. Vamos ver. E aí, galera da comunidade, tudo bem? Eu sou Camila Scarpa, a Dondoca Vende Tudo, e esse ano o prêmio tem um gostinho especial para mim, porque eu faço parte do comitê, mas como vice-presidente. É uma responsabilidade tanto, mas deixa com que a gente fique ainda mais engajado, que a gente ainda tenha mais vontade de participar do prêmio. O prêmio está cheio de novidades e fica aqui já o meu convite para você que é influenciador, influenciadora, ou que está começando agora no marketing digital. Venha conhecer mais sobre o ABC da comunicação, conhecer mais sobre o prêmio de comunicação, porque vale muito a pena. Já vai separando aí os seus cases e já junta a sua galera para você poder se inscrever e quem sabe ser o vencedor desse ano. O prêmio mudou a minha vida como influenciadora, mudou a minha vida nessa transição de carreira. É muito bacana e muito importante que o máximo de influenciadores possam fazer parte desse movimento. Vem você também para a nossa comunidade, você vai ser muito bem-vindo. Olá, eu sou a Flávia Tegão, gerente de marketing do Shopping ABC.
Shopping ABC é um dos patrocinadores do Prêmio ABC da Comunicação já há alguns anos e pretendemos ficar ainda por muitos mais. Bom, o prêmio é uma iniciativa sensacional, eu acho que aqui para a região do ABC. Traz, eu acho que uma série de coisas interessantes e novidades para os players aqui do mercado. E para a gente, Shopping ABC, é imprescindível essa participação, porque a visibilidade para a gente é imensa. Então, Prêmio ABC, eu sou suspeita para falar, porque eu sou super fã. Com certeza vem por aí mais uma edição de muito sucesso. E você vai poder acompanhar aí no programa ABC com Negócios, durante a grade aí da Vesa TV, essa cobertura especial do lançamento. Quanto o prêmio é importante, né, galera? Você vê? Cada ano ficando mais vai ficando melhor, bem né? mais, bem mais. E tava bonito aquelas cadeiras, hein, Leandro? O ano passado, gostou. Tudo ali de vermelho da Amplilume, né? Muito bonito. Muito legal bem, mesmo. Ficou bacana, hein? Ficou bem legal. Bom, a gente tá chegando no final do segundo bloco. É a última chance aí durante o intervalo, um pouquinho do terceiro bloco, para você ainda enviar sua pergunta, a sua opinião e concorrer, participar aqui do nosso bate-papo e concorrer a um livro da ABC Books. A gente vai pro intervalo e volta já. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia. Dance à vontade, pule à vontade, pise sem dó. Ai, ai, é cera dominó, é cera dominó. E se a cera dominó rende mais, dura mais, brilha mais. Pise sem dó, é cera dominó. Pise sem dó, é cera dominó. Dominó.
Estamos de volta com o programa Marketing Now pela Vesa TV, ao vivo aqui direto dos nossos estúdios aqui da BCCom, debatendo o tema OH, sempre com uma propaganda antiga na volta, você pode acompanhar no baú do ABC, Cera Dominó, você viu? Eu adoro as propagandas dos anos 40, 50 e 60. Se você tem uma propaganda legal dessa, você esfregou manda muito pra a gente. Sala da mamãe, né? Com essa cera aí, né? Ajudou a mãe a manda pra gente, esfregar. você viu que Dededrim voltou agora, a gente vai colocar isso aí. Bom, e antes da gente continuar com o nosso papo, a gente vai passar por mais um giro de notícias. Shopping ABC dribla estereótipo clássico de herói em campanha de Dia dos Pais. A ação aposta em interpretação descontraída da figura paterna e apresenta a realidade com diversão e momentos em família. Batux cria pela primeira vez campanha multibranding para Nestlé. Promoção Nestlé faz bem-estar junto é a maior já realizada pela empresa. Além dos prêmios, o consumidor pode homenagear em vídeo aquilo ou quem lhe faz bem. O Boticário retrata a criação do elo entre pais e filhos em campanha sobre instinto paterno. Campanha reforça o compromisso da marca em prol da equidade de gênero no ambiente corporativo, emocionando e inspirando uma nova perspectiva para a paternidade. Vamos dar uma olhadinha no filme dessa campanha? You are the key, you made me see, down on my knees, ooh, the golden sea, the best of me, please let us be, ooh. Estamos de volta aqui, ó. Tava aqui olhando aqui, o Rodrigo mandou mais uma mensagem. Vamos lá trazer aqui o do Rodrigão. Ele coloca: eu vejo o painel de LED da Amplilume no centro de São Bernardo em uma nova avenida de grande fluxo. Queria saber se há projeto de implantação de... Deixa eu complementar aqui, agora tenho que ir lá para o YouTube. Existe projeto de ampliar mais? Deve ser isso, enquanto eu pego a implantação de mais painéis? Inteira. Mais painéis? Com mais ainda? Com certeza, Rodrigo. Obrigado aí pela pergunta. A gente com certeza quer fortalecer nossa presença de LED não só em São Bernardo, quanto em Santo André, nas cidades vizinhas e em todas as cidades que atuamos, né? Para fazer uma rede das cidades que atuamos. Ó, eu estou aqui acessando aqui para a gente poder ver a pergunta inteira aqui do Rodrigão. Val, quando a gente fala disso, tem uma pergunta aqui que eu vou aqui ele coloca aqui para você. Se há projeto de implementação de mais equipamentos na nossa região. Era exatamente isso. Adivinhamos, certo. E vamos lá, aqui tem mais uma pergunta da Flávia Garbim. Olha só que interessante. O marketing local, com estratégias de mídia OH aplicadas, podem potencializar os resultados da empresa? Aí acho que falando de uma questão de geolocalização ou localidade. Funciona para isso. Você tem ali uma área de abrangência, né? Você falou de uma ferramenta importante. Geolocalização e geomarketing hoje são as ferramentas que oferecem para a gente a validação dos números que a gente dá de audiência e a qualificação dos números que a gente tem de audiência. Então, assim, hoje o nosso ROI tem o mesmo peso que o ROI de um digital. Quando eu digo o mesmo peso, é com a qualidade dos números. Hoje você tem taxa de transferência de leads para vendas, taxa de transferência de visualizações, de impacto de painel para geração de leads, a taxa de transformação de visualizações para leads e a taxa de transformação eu falo muito isso, de visualizações aqui no ABC de impacto funciona demais. vendas. Outdoor, painel de LED para quem anuncia aqui no ABC. É fundamental. É fundamental porque assim, você não tem um canal de televisão exclusivo, até tem alguns meios de impressos da região, mas quando você quer fazer algo regionalizado, direto, o OH é imprescindível para o planejamento. Bom, vamos falar um pouco também de futuro, porque eu gosto muito de falar sobre tendência. Eu vou pedir para o Vitor passar 2 vídeos do tal painel em L, em 3D. Uma surpresa da M2M aí. Vai ter surpresa, agosto. Val? Vai para ter agosto? Surpresa para agosto. Mas vamos passar, tem 2 vídeos que encantam todo mundo e bombou aí nas redes sociais. Passa o primeiro vídeo, Vitão, para a gente poder comentar sobre eles. Porque olha que maluco que é isso, gente. Esses são vídeos 3D Naked Eye.
ou como eles chamam, vídeos anamórficos, né? Na verdade, não tem nada saindo para fora do painel. Não tem mesmo? Não existe nada de 3D. Jura aí. que não tem nada de 3D, você não precisa usar o óculos de duas cores, nada. Isso aí é o vídeo mesmo, anamórfico, ele cria uma caixa dentro do painel de LED, principalmente em L, mas dá para fazer isso no painel de tela plana também. Vamos ver mais mas o em L ele fica muito mais legal, ele fica muito mais convincente. Eu fico imaginando muito assim, vai legal. todo mundo lá para tirar foto para Só filmar, para né? isso. Nós fomos pioneiros aqui em São Bernardo, no ABC, em colocar filme 3D no nosso painel lá, que o Rodrigo acabou de citar lá em São Bernardo. Precisamos trazer para a gente ver aqui. Mas vamos ver esse outro vídeo, porque esse do carro também é sensacional. Passa aí, Vitão. E o carro não está saindo para fora, Jeep. né? É. Na verdade, aquela moldura de baixo, ela é toda do painel, você tá vendo? Isso é tudo criação do vídeo, né? Que é a moldura. Então, é toda uma caixa que você cria para fazer. Então, hoje o segredo também, isso vai trazer uma união muito grande de produtoras, porque isso aí vai ficar muito na mão, esse tipo de propaganda vai ficar muito na mão das produtoras de vídeo. Porque o segredo todo do ser feito é da produtora. Ô, gente, deixa eu fazer, não sei se vocês, não estou nem perguntando em dados, mas até da experiência de vocês. A gente vai para fora, somente nos Estados Unidos, é painel para tudo quanto é lado, principalmente quando você vai nas grandes cidades. A gente ainda está um pouco atrás do europeu, do americano, quando a gente fala em termos de estratégia de painel de LED, de OH desses formatos? Acho que em 40 anos. Não, pode ser só uns 40 anos atrasados. Porque assim, você vai para Nova York, sei lá, é tanto painel, e como eles usam isso lá num fora. Num país, né? onde a gente pode discutir até cidade limpa a qualquer momento, imagina na China, você vai em Nova York, aí você vê um painel de LED em cima do outro, numa avenida só, um do lado do outro e no mesmo prédio, um em cima do outro. Três anunciantes diferentes, 3 empresas diferentes no mesmo local. China, a mesma coisa. Ali é um caso específico que o volume, o apinhamento de painéis traz a visibilidade para o mercado. Então, o que seria de Times Square se não fosse os painéis em volta? Seria uma praça com outra qualquer que tem em Nova York. Eu nunca tinha pensado por esse prisma, né? O barato são os painéis. Exato. Né? Quanta gente não vai para lá só para tirar foto com os painéis? Ela é conhecida mundialmente por conta disso. E São Paulo está pecando nisso. São Paulo pode ter a sua Times Square, a 5ª maior cidade do país, do mundo. Quer que eu te cite um exemplo? Rio de Janeiro, quando não tinha cidade limpa, e a gente já trabalhava com outdoor, o outdoor de São Paulo era mais caro que o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o IPC de São Paulo é maior que o IPC do Rio de Janeiro. Potencial de consumo. E depois, com o tempo, a gente parou de usar isso aí, a mídia OH, então ninguém mais conseguiu ter nada desse meio, não conseguiu levantar nada com ele. A gente não faz coisas novas com ele. Pode falar, Lê. Mas você falou em questão de tecnologia. Em tecnologia, nós não estamos atrás, nós temos a mesma tecnologia que tem lá fora. Isso nós damos. Sim. É mais o mercado mesmo. O nosso mercado é mais maduro do que muitos outros que tem no mundo. Nenhum país do mundo tem o share que o OH tem no Brasil, que é de 10%. Só que a gente não usa todas as ferramentas. Quando eu digo que a gente está atrás, é que a gente não usa um monte de ferramentas que eles lá fora já estão usando. Porque São Paulo, Caio, quando eu disse o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, hoje você tem painéis em São Paulo, em penas de prédio, no Rio de Janeiro, perdão, que você não pode ter em São Paulo, há valores exorbitantes, que hoje você não pega em pena de prédio em lugar nenhum do Grande São Paulo. E se pagam muito é porque funciona, né? Exatamente, porque vale. Dá retorno, né? Porque tem anunciante disposto a pagar se você oferecer uma propaganda de qualidade, uma propaganda que vai ter efetividade. Eu vou colocar 2 mensagens do Rodrigo, que ele achou muito importante aqui. Não tem como acompanhar o OH de outros países se o nosso país dificulta proibindo o uso. Verdade, Rodrigão. Bacana. E ele complementa aqui,
Cidade Limpa é um nome bonito para o maior retrocesso na publicidade. De fato, né, houve uma evolução aí do mobiliário urbano, tudo, mas de fato a gente perdeu. Eu adorei isso, que a gente podia ter a nossa Times Square em São Paulo. Eu acho que foi, olha, tiro certeiro sobre isso. Se você for pro Egito visitar as pirâmides, você vai passar por uma estrada totalmente deserta, que tem um belo de um sequencial de pelo menos uns 15 front lights. Complementando o que o Rodrigo disse, Cidade Limpa foi a maior campanha de marketing mais bem feita no Brasil até hoje. Porque de limpo não tem nada. O nome não traduz o que foi feito com ela. Ela só limpou os painéis publicitários. Nada mais. E não limpou a cidade. Exato. Em nada. Muito fios, não limpou a cidade. Os prédios de fachada horrível, que eram todos cobertos com alguma propaganda pouquinho mais criativa e bonita. E hoje a gente vai na rachadura. Hoje e a gente ainda vai trazer aqui no programa para falar sobre retail media, mídia em elevador, mídia em pontos comerciais, porque isso também vem crescendo, também é uma outra parte do OH, mas a gente vai trazer isso num próximo programa. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. O livro da ABC Books vai para o Lima. Vamos mandar para o Lima? Pro Lima. Ô Lima, vamos cobrar um almoço do Val? Aí no almoço eu te levo o livro. Beleza, Lima? Bom, eu quero agradecer demais vocês por terem vindo aqui. Um papo, daria para ficar horas conversando. Eu que agradeço. Muito rápido. Val, obrigado por ter vindo, pela parceria, que a gente possa estar mais tempo juntos aí, falando sempre sobre o OH, que é uma mídia que eu adoro. Acho que a vantagem foi nossa, o prazer foi todo nosso, não, Leandro? Lê, obrigado pela parceria, pelo apoio, tá sempre com a gente também no prêmio aqui, um bate-papo muito legal. Venha outras vezes, tem que vir aqui um dia falar só de CPEX, vamos falar só de CPEX, a importância disso. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, Luciano, podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com o pessoal que está assistindo. Bom, e quero agradecer você que acompanhou o nosso programa ao vivo aqui pela Vesa TV, interagindo, fazendo suas perguntas. É muito legal ter a sua participação. Mande também aqui uma sugestão de pauta pra gente no pauta@bccom.com.br. O que você quer ver aqui no nosso programa? Aproveitando, você já segue o Instagram da Vesa TV? Segue lá, Vesa TV BR, passa para os amigos também. Esse vídeo também está lá no YouTube da Vesa TV, que é o Vesa TV Oficial. Compartilhe em grupos de WhatsApp, convide os amigos, os empresários, os colegas de trabalho, para também acompanhar a nossa programação 24 horas desenhada para você, que é empresário, empreendedor, profissional da área de marketing, comunicação, tecnologia, RH. Bom, segue também o meu Insta lá, Bonetti Luciano, manda direct, a gente vai fazer mais amigos ali pelo Instagram, né? Bom, e a gente na semana que vem vai estar de volta com outro tema muito legal. Semana que vem nós vamos falar sobre ESG, uma sigla aí que todas as empresas estão buscando, com 2 grandes feras no assunto. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Bom final de semana. Semana que vem a gente está de volta com mais Marketing Now. Até lá!